Eu aprendi uma coisa que me fez sair na frente de muita gente: a curiosidade. Quando no meu último emprego, quando eu comecei a trabalhar lá, eu era a pessoa que perguntava tudo, observava tudo. Eu buscava aprender mais, saber mais, e foi isso que me destacou. Então, eu não esperava ser chamada para ser líder, mas aconteceu. E se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Tatiane. Aqui eu falo um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, falo um pouquinho sobre os aprendizados valiosos que eu tenho aprendido e poder passar para você que está me assistindo aqui. Então, seja bem-vindo e sem enrolação e direto para o conteúdo. No último emprego que eu entrei trabalhar, eu comecei a trabalhar num restaurante. Lá eles me ensinavam o básico que eu tinha que aprender. Tipo, no começo a gente aprende o básico que a gente tem que aprender ali para começar a nossa jornada de trabalho. E daí eu comecei a trabalhar, comecei a saber mais sobre as coisas que tinha que fazer lá. E eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que eu tinha que fazer, sobre o trabalho que eu tinha que fazer ali, porque antigamente eu não tinha trabalhado em nenhum lugar, nenhum restaurante. O básico que eu sabia era as coisas que eu fazia em casa mesmo. Então eu busquei saber mais, perguntar mais, observar mais o que eu tinha que fazer ali. E detalhe, eu perguntava diretamente para a dona. Eu queria saber com ela o que eu tinha que fazer, qual era a melhor forma de eu fazer mais rápido, mas manter a qualidade daquele prato, daquilo que eu fosse fazer, o ponto certo, tudo. Eu era curiosa, eu perguntava tudo para ela. E essa era a forma também que eu encontrei de eu me sentir menos perdida, porque eu não tinha tanto conhecimento como auxiliar, como eu falei. Então, eu buscava aprender a saber mais. E resultado, em pouco tempo, eu já sabia de tudo ali, já sabia bastante coisa. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Que a criatividade, curiosidade, já errei aqui, curiosidade, ela tem que ser reestimulada todos os dias. Diariamente você tem que reestimular ela. Tá se perguntando, se questionando o tempo inteiro. Porque ela tem que ser, como que eu posso dizer? Ela tem que ser cultivada como uma joia preciosa. Por que você tem determinados pensamentos ou determinados comportamentos? Se questionar o tempo inteiro, se fazer perguntas construtivas, perguntas inteligentes a si mesmo e ao outro também, para você buscar saber mais, sair da frente, entender mais as coisas por uma nova perspectiva das coisas. Então, eu comecei a fazer esse processo e eu fui chamada para ser líder, só que um pouquinho antes disso, eu já estava treinando todas as pessoas que entravam ali. E a própria dona ali do estabelecimento fazia questão que fosse eu que ensinasse. Por quê? Porque eu busquei saber mais. E eu era a única pessoa ali que sabia todos os pontos certos, as coisas que precisava fazer. Ela viu que eu buscava saber. O tempo inteiro eu ia lá e perguntava para ela o jeito que certo que tinha que fazer, o ponto certo. Então tudo estava gravado na minha cabeça. E eu comecei a ensinar e a treinar essas pessoas que iam entrando da forma que ela tinha me ensinado também, da forma que evoluiu ali no trabalho. Então, quando ela me chamou, foi chamada para ser líder, eu precisei sair por questão do meu filho, que quem conhece um pouquinho sobre mim, vai lá no primeiro vídeo do canal que você vai saber um pouquinho mais que eu falo sobre o que me motivou a abrir o canal e a falar sobre isso. Então, eu precisei sair por conta que ele não dormia à noite e às vezes eu tinha que chegar, estava cansada e ainda tinha que fazer ele dormir, ou às vezes ele acordava de madrugada, então estava sendo exaustivo, estava dando uma carga emocional na minha mente, eu não estava conseguindo continuar. Então, eu também me preocupava com ele, o sono dele, ele não conseguia dormir. Então, eu optei por escolher ficar com ele. E com tudo isso, eu aprendi que uma coisa que ficou marcada em mim.
que uma vez eu escutei que tudo que você for fazer, você tem que fazer como se fosse para Deus. Você tem que entregar o seu amor, você tem que entregar a sua dedicação, como se fosse para Ele, porque realmente é para Ele que você está entregando, é para Ele entregando, é para Ele que você está dando o seu melhor, é para Ele que você está fazendo, seja independente se for um alimento que você for fazer ali, um preparo, um almoço, ou seja um trabalho que você vai fazer, ou um projeto que você vai iniciar, é para Ele, porque Ele está em tudo. Deus, Ele está em todos os lugares. Nós estamos interligados. Então, Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E às vezes a gente pensa que não, mas Ele vê tudo. Ele está em tudo. Então, dessa maneira, meu trabalho ele começou a ganhar forma. Ele começou a ser mais reconhecido e admirado. E hoje eu entendo que a curiosidade ela faz com que você vá de um patamar para o outro. Ela faz com que você saia na frente. Então, é sobre você. Curiosidade ela faz com que você aprenda mais, observe mais, que muitas pessoas não vê, que muitas vezes outra pessoa não vê, você vê, porque você tem aquela curiosidade de saber mais, de se questionar mais, de se perguntar mais, por que é daquela forma, por que certas coisas são daquela maneira, entendeu? É você se questionar mesmo, se perguntar tudo que você observa. Então, é sobre muito você também não viver uma vida automática, uma rotina automática. Você escolhe não viver uma rotina monótona todos os dias, repetitiva, fazendo sempre o mesmo trabalho, a mesma coisa. Mas não, você enxerga de uma nova maneira, de uma nova perspectiva. Você enxerga como todos os dias, uma oportunidade de você aprender mais, melhorar o seu trabalho, fazer diferente. Então, todos os dias você tem a oportunidade. E o que eu quero dizer é que se você é uma pessoa curiosa, parabéns, continue. Mas se você não é, desperta, amor de Deus, porque você não tem noção de quanto você ser uma pessoa curiosa, uma pessoa curioso, te faz enxergar as coisas, tudo, o seu dia a dia, o seu trabalho, uma oportunidade de você crescer, de você aprender, de você melhorar. Então, se você gostou do conteúdo, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui nós vamos crescer juntos, nós iremos aprender juntos e tudo que eu estiver aprendendo eu vou passar aqui para vocês também. Um beijo.